Prezados irmãos em doutrina espírita, aqui nos encontramos mais uma vez diante de vocês com uma nova mensagem, cuja mensagem é de uma profundidade enorme na manutenção do nosso equilíbrio mental, espiritual e físico. Trata-se de perdão, será o nosso tema desta tarde com vocês e também convidando-nos a nos acompanhar durante toda a dissertação do assunto, onde nós vamos mostrar para vocês alguns tópicos importantíssimos na lei do perdão. Em 19 de fevereiro de 1822, desencarna uma grande companheira, apesar de ser uma guerreira, mas ela defendia a sua causa, a sua missão de trabalhar pelos pobres, trabalhar por uma instituição em que ela vivia, que era uma abadia. Então, em Salvador, Bahia, desencarna a abadesa e heroína Joana Angélica, morta nas lutas de independência do Brasil ao defender o convento da Lapa, nascida em Salvador, Bahia, em 11 de dezembro de 1761. Esta é uma das encarnações conhecidas de Joana de Ângeles, guia espiritual do Divaldo Pereira Franco, e revelada a ele neste dia em 1972. Essa companheira, esse espírito extraordinário, tem acompanhado os passos do Divaldo através das suas grandes mensagens, das suas palestras e conferências, trazendo a ele, naturalmente, inspirações em que ele leva ao público coisas novas em todo o mundo espiritual e do mundo material. Perdoar não é perdoar, significa absorver ou condenar. Quer dizer, esta palavra ela envolve dois campos quase parecidos, porque perdoar e não perdoar significa absorver ou condenar. Quer dizer, ou você perdoa, ou você esquece, ou você relega aquele assunto que estava te causando uma dor no teu coração, ou condenar. Quer dizer, quando se diz condenar, você passa naquele momento a, naturalmente, jogar sobre aquela pessoa uma série de digamos assim, de pedradas, de palavras, de pensamentos negativos. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existe condenação ou sofrimento eterno, como descrito na ideia do inferno mitológico. Os companheiros sabem perfeitamente que Jesus, desde que iniciou o seu grande apostolado, a sua grande missão, que trouxe para conduzir a humanidade ao seu reino, e quantas vezes nas suas grandes peregrinações, ele, ao curar uma pessoa, ele simplesmente dizia: tua fé te curou, vá e não peques mais. Quer dizer, ele queria dizer para nós que aquilo que estava nos trazendo desconforto, aquilo que estava nos trazendo mal-estar, desequilíbrio da bem mental, não tem nada a ver com as coisas espirituais. É uma coisa nossa, nós é que criamos esse tipo de sentimento, e cujo sentimento se enraiza em nossa mente e em nosso coração. A lei divina é uma só, isto é,
a lei do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo. Já dissemos em outras vezes, em outras oportunidades, que a lei do amor é universal, ela não está só restrita à Terra. Então, ela é extraordinária. E esta lei do amor, Jesus a usou bastante na sua grande peregrinação. Quantas vezes ele pronunciou essa palavra amor para que as pessoas pudessem se entenderem-se, pudessem ser amadas umas com as outras, mas deve ser amor carnal, é o amor espiritual. Esse amor é que quando a gente se encontra com aquela outra pessoa, a gente se sente feliz, a gente sorri, a gente abraça, porque é uma coisa que vem de dentro do nosso íntimo, é uma coisa muito sublime, muito elevada. O perdão permite que a alma retorne à vida material, repare os equívocos cometidos e reencontre seus pares na jornada de reconciliação. Quer dizer, lembremos de que muitos e muitos companheiros aqui da Terra partem através da morte para o mundo espiritual, levando consigo esses sentimentos de ódio, de raiva, de vingança. E esses, quando ele chega do outro lado da vida, esses sentimentos às vezes crescem e ele até busca aquela pessoa que ele causou todos esses males para revidar. E isso ele vai naturalmente levar aquela pessoa a desconforto, doenças, raiva, neuroses, psicoses, porque ele quer se vingar. Mas se ele realmente usar, em vez de todos esses instrumentos para com aquele que lhe fez mal, usar o perdão, ele então poderá se sentir feliz, porque logo mais, no próprio mundo espiritual, ele vai ser recolhido pelos Espíritos do Bem para as suas próximas etapas de vida na Terra. O perdão espontâneo e sincero é inerente ao indivíduo e assim carece de reconhecimento do outro. Porque, segundo os próprios Espíritos dizem, se uma pessoa me magoa, me comete muitos erros e tentou destruir a minha própria vida, essa pessoa, naturalmente, um dia, quando a nossa idade madura chegar, e ela ainda estiver viva, e nós também, nós estamos sentindo que estamos caminhando para o fim. E é claro que não vamos querer que aquela pessoa leve consigo para o outro lado da vida todos esses acontecimentos que lhe vão causar, não a mim, vai causar a mim grandes perturbações, grandes momentos de insegurança no mundo espiritual. Então diz o próprio Cristo de Deus, quando tu fores orar no templo, e na hora que fores fazer a tua oração, se lembrares que deixaste lá atrás um dos teus inimigos, deixa a tua oração no altar, corre e vai te reconciliar com ele, antes que ele morra, porque se ele morrer primeiro, ele vai naturalmente levar consigo uma série de rancores a nosso respeito e vai nos causar muita perturbação, muitas agonias em nossa vida, até durante o sono, quando a gente vai dormir, a gente vai ter sonho com essa personagem que levou consigo e guarda aqueles ressentimentos de vingança e de ódio. O perdão é a vacina contra o ressentimento. Chico Xavier colocou essa frase muito linda no livro Algo Mais, capítulo 10, página 35. Porque, é claro, quem perdoa, segundo Jesus, quando estava fazendo a sua grande pregação, às 6 horas da tarde, às margens de Tiberíades, ele fazendo quando foi no dia que houve
o início da renovação de Maria Madalena, naquela tarde e noite, ele dizia: o perdão cobre uma multidão imensa de pecados. O perdão esquece as mágoas. O perdão ajuda aquela pessoa que nós a destruímos, que nós a levamos para momentos difíceis na vida. Então, nós vamos buscar, porque não é bom você partir para o outro lado da vida, levando consigo o ressentimento de alguém que praticou muitas mágoas em cima da sua pessoa. E você, naturalmente, materializou todas essas mágoas na sua mente. E é um quadro que você vai sempre estar revendo, seja lá no mundo espiritual, quando você estiver povoando, como aqui mesmo antes de morrer. Porque às vezes você procura saber a extensão daquilo que você fez e lhe traz profundos arrependimentos, às vezes já no final da vida, e é tarde. Então é preferível nos reconciliarmos o mais depressa possível. E vamos receber daquela pessoa a resposta: eu te perdoo. Porque se ela assim não o fizer, Deus já me perdoou, eu já estou limpo para com as leis espirituais. Ele que vai querer conservar esse tipo de sentimento, é problema dele. Mas eu fui humildemente pedi-lo que ele me perdoasse, porque eu entendi que errei, que eu pratiquei um mal, mas que naquele momento eu estava ali lhe suplicando que esquecesse, que me desse uma oportunidade de me redimir diante daquilo que eu fiz com ele. O perdão é por meio das provações que se retemperam as ações. E a dor purifica os elementos impuros que nos maculam. Quer dizer, vocês vejam como é bonita essa palavra que aqui nós passamos para vocês neste momento. Porque as provações que estão aí no mundo, as pessoas sofrendo, pessoas que não, às vezes dentro do lar, não se correspondem, vivem se magoando mutuamente, mesmo que depois que sejam pessoas unidas pelo casamento, às vezes não se toleram, porque, coitados, não sabem que aquilo ali corresponde a uma reconciliação de uma outra vida, quando nós nos magoamos, quando nós nos ofendemos, quando nós procuramos destruir aquela outra pessoa, ou aquela outra pessoa passou a nos querer nos destruir. Assim, todas as provações que existem na face da Terra, elas têm os seus vínculos com vidas passadas, com os nossos erros do passado, pelo aquilo que nós praticamos no passado. Então, é uma maneira da chamada lei de causas e efeitos. Nós vamos para o plano espiritual, vamos para uma colônia, passamos alguma temporada de preparo e voltamos ao mundo de novo. Às vezes reencarnamos no local onde aquela pessoa que nós magoamos também esteja reencarnada, para que no curso da vida nos encontremos e comecemos então a mudar as nossas tendências de agressividade. Aí sim, por isso é que se chama aprovação, e não é fácil quando a gente está ao lado de alguém que não comunga com as nossas tendências de amor, de fraternidade, de igualdade, e que a pessoa muitas das vezes balança a cabeça e sai de perto. Muitos ficam magoados, mas aqueles que já têm alguma evolução espiritual compreendem. E aquilo foi muito maldoso, foi muito, digamos assim, trágico na vida passada, para aquela pessoa tomasse essa atitude. Mesmo assim, se você puder procurá-lo, procure-o. Peça a ele desculpas, perdão. O alvo da vida não é somente os gozos ou aventuras, mas também o trabalho e o dever inerente à alma. Durante uma vida, nós não nascemos para gozar
as aventuras da terra, para viagens, para passeios, para diversas festas profanas, para qualquer outro tipo de aventuras na face da terra. Não foi para isso que nós viemos ao mundo, mas sim para trabalhar pelo nosso engrandecimento espiritual e, como tal, é nosso dever inerente à alma. Portanto, se eu quero naturalmente engrandecer o meu espírito durante uma peregrinação terrena, eu vou ter que buscar livros, buscar a caridade, ajudar, de promover os outros, enfim, de lutar pela grandeza daqueles que me cercam e não me omitir de dar a mão a um membro da família, a uma pessoa amiga, na hora das suas mazelas. Então, precisamos entender que a vida que foi nos doada por Deus foi para reparar, não resta dúvida, aqueles erros do passado e engrandecer o nosso espírito através do trabalho, através da edificação de obras boas, caritativas, de promover a união das pessoas, de proclamar a lei do amor com todo o carinho. Desculpar, que também está mais ou menos atrelado à lei do perdão, você tem que usar. Desculpar e você compreenderá. Onde existe o amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite o erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência é a fonte que leva, ou melhor, é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. André Luiz, no livro Resposta da Vida, psicografado por Chico Xavier, capítulo 22. Então, vamos meditar sobre esse texto, vamos abrir esse livro do Chico, busquemos o capítulo 22 e vamos, com calma, fazer uma reflexão em torno do assunto que ele expôs para todos nós. Assim, dali vamos tirar muitas informações que vão nos defender lá na frente de alguma coisa que venha nos trazer alguma contrariedade, alguma coisa que a pessoa cometeu conosco e nos pede desculpa. Vamos desculpar, desculpem, não percam a oportunidade, que é muito importante para o nosso espírito. Hoje nós trouxemos para vocês, companheiros, 2 livros. Um livro que é sobre a saúde mental à luz do Evangelho, correto? Esse é Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, como eu disse outras vezes, ele foi um psiquiatra na Terra e no mundo espiritual continua como psiquiatra. E ele, de tanto ver o sofrimento do outro lado, mesmo aqui na Terra, quando ele cuidava dos seus pacientes, ele verificava que o maior remédio para aliviar as mentes daquelas pessoas conturbadas era o Evangelho. O outro Evangelho, esse é o outro livro, é um pouco mais profundo, é Magnetismo e Espiritismo, de Charles Richer. Charles Richer não, de César Lombroso, que era um dos grandes escritores da doutrina espírita. Ele trouxe temas e mais temas em que sacudiu o movimento espírita, porque ele tratava às vezes da doutrina espírita e enfocava a ciência espírita e a ciência acadêmica.
E dali ele fazia e levantava as grandes virtudes de ambas. E para isso ele escreveu vários livros em torno destes assuntos que vieram fortalecer o nosso conhecimento doutrinário. Muito obrigado, paz e amor.